RBVA 11, o Fundo de Renda Varejo da Rio Bravo. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 27 de junho de 2025, o fundo que recentemente se tornou Base 10. Vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total de 1,6 bi, a cota patrimonial a R$ 10,66, 82 imóveis no seu portfólio, uma BL total de 300 mil metros quadrados, 17 inquilinos, 5% de vacância, um volume médio na B3 de 2 milhões, 6,2 anos é o prazo médio dos contratos, e na data que eu gravo aqui com vocês, o RBVA 11 cota na B3 a R$ 8,45, fazendo um P sobre VP de 0,79, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 11,33%. A cotação lá no mercado secundário chegou aos R$ 9,83, quando o fundo ainda era base 100. Chegou lá aos R$ 7,35 agora em fevereiro de 2025 e agora buscou uma pequena recuperação, mas ainda bem aquém daqueles resultados de 2024, repousando aos R$ 8,45. A última distribuição do fundo foi de 9 centavos por cota, paga agora no dia 13 de junho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,03, anual de 13,37%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em RBVA 11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.012, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A cotação acompanha aqui a rentabilidade do fundo, isso porque recentemente ele mergulhou lá em relação à sua rentabilidade, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, e não supera o IPCA, não supera o IFIX e também não supera o CDI. No período ele deu uma rentabilidade de 1,20, o CDI de 24,14, o IPCA de 9,54 e o IFIX de 10,99. Nos últimos 5 anos, conforme verificamos aqui também no gráfico do Investidor 10, o fundo não consegue bater nenhum destes indicadores de benchmark, então ponto de atenção aí é a rentabilidade do RBVA 11, porque no período ele se encontra bem inferior a todos esses benchmarks, não conseguindo satisfazer aí o cotista em relação à sua rentabilidade. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que em relação às movimentações de maio, ela segue lá com visitas de potenciais inquilinos aos imóveis Santos, Curitiba e Avenidas. Houve aí a alienação da Caixa Econômica Federal, Agência Santa Cecília, no valor de 9.400.000. Em relação às obras lá da Gabriel Monteiro para a Porto Belo, atingiu um percentual de 40,2%, já superando aí as fases de terraplanagem e fundação profunda. Então, segue aí de acordo com o previsto. E a gestão comenta aqui que no mês de maio, o fundo realizou um aporte adicional de R$ 1.100.000 para fazer frente aos custos das obras. Houve aí o desdobramento de cotas, conforme comentamos, agora em maio de 2025. Em relação à DRE do fundo, ele fez aqui um total de 21 milhões de receitas imobiliárias, subtraídas as despesas, chegando a um resultado de R$ 19.803.000. As despesas seguem lá no patamar de 2.300.000, 2.500.000, dando aí um resultado de 13 centavos por cota, dos quais ele distribuiu apenas 9 centavos, e a gestão segue aqui sem comunicar ao cotista qual é o montante de reserva acumulada do RBVA 11. Então, em relação à cota a mercado do fundo, ele segue lá com 12,5% de yield. Em relação à composição de todo o patrimônio do fundo, ele tem 1,8 bi em imóveis, 83 milhões em FIIs, tem aqui uma renda fixa com caixa de R$ 7.870.000, tem 55 milhões a receber, formando um total de ativos de 1,9 bi, mas se subtraídas as aquisições de CRIs a pagar de 234 milhões, chega aí a um patrimônio líquido de 1 bi 664 milhões. A cota patrimonial segue lá aos R$ 10,66. Em relação à rentabilidade do fundo, agora para maio de 2025, o valor da cota a R$ 8,76. O fundo dá aí uma rentabilidade negativa de 0,34, enquanto o IFIX rendeu 1,44 e o CDI 1,1, dando uma rentabilidade do fundo negativa de 30,02%. Conforme verificamos aqui no gráfico da gestão, o RBVA 11 segue lá na linha inferior do IFIX, então
ponto de extrema atenção é a rentabilidade do RBVA11. Em relação ao desempenho aqui da cota no mercado secundário, tem aí um volume diário na B3 de R$ 1.980.000, segue lá com 73 mil cotistas. Em relação às tipologias aqui de imóveis, a maior exposição é o imóvel varejo, 75,6%, seguido de imóvel varejo AAA, 18,6%, aluguéis a receber ele tem aqui 2,9%, alocação em shoppings 2,3% e 0,6% aqui das exposições em FIIs. Em relação aos imóveis, ele segue lá com 81 imóveis, a maior exposição deles ficam aqui para a Caixa Econômica Federal, são as agências, formando 29 imóveis. Ele tem 13 imóveis ao Santander, 8 imóveis ao Pão de Açúcar, 8 imóveis estão vagos e 6 imóveis aqui para a Cogna. 94,2% aqui das alocações ficam para os imóveis, mas em relação aos FIIs, no montante de 0,6%, ele tem as exposições ao LASC11, ao SHPH11 e também ao CPSH11, além de uma participação aqui no Shopping Iguatemi Faria Lima. Em relação à indexação, ele segue aqui com 60% de IPCA, 40% de IGPM. A maior exposição por região segue aqui na região Sudeste com 87,1%, seguido da região Nordeste e também da região Centro-Oeste. A maior exposição por locatários segue aqui a Caixa Econômica Federal, então o fundo ainda tem aquele core business de agências, formando aqui para a Caixa Econômica Federal 24,7%, seguido da Cogna de 24,6%. Mas se somarmos aqui os 24% da Caixa Econômica Federal mais os 17% aqui do Santander, o fundo chega a uma exposição aproximada de 41% das exposições aqui para locatários, agências bancárias, então ponto de atenção. Em relação ao tipo de contrato, ele segue aqui com 56% de contratos atípicos, 43% de contratos típicos, 5% aqui dos contratos vencendo agora em 2025. Ele tem agora para julho 11,1% deste percentual para cronogramas de vencimentos. Em relação aos locatários por ativo, a Cogna representa 19%, seguido aqui do Santander e da Caixa Econômica Federal, além de 8% dos imóveis aqui vagos. Por fim, em relação ao patamar de alavancagem do fundo, ele segue lá na ordem aproximada de 10,28%. Ele tem 234 milhões de obrigações como um todo, 29.720.000 reais para amortizar agora em 2025. Este percentual decresce lá para 21.600.000 reais em 2028. Lembrando que estas obrigações se referem aos CRIs do RBED e também aos CRIs do RVBA11. A gestão destaca aqui que não vislumbra qualquer situação de risco de deixar de pagar a sua alavancagem, uma vez que a estrutura de alavancagem se utiliza dos aluguéis recebidos pelo GPA para o pagamento dos valores devidos, e o valor de pagamento realizado do fundo será igual ou menor ao valor daquele que ele recebe dos aluguéis. Perfeito, pessoal? De RBVA 11 é basicamente isso. Ponto de atenção ainda é a rentabilidade aqui do fundo e também a situação de vacância dele, que segue aí na casa de 8% de imóveis vagos. Isso pode aumentar, principalmente em relação ao setor de educacional, então ponto de extrema atenção por parte do cotista. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.